Pessoal, então, dando sequência à nossa aula sobre o procedimento comum, né? Nós estávamos falando então sobre o artigo 321 do Código de Processo Civil, que é o artigo que estabelece que em 15 dias, né, você deverá ali emendar a petição inicial. Bom, a partir de então, pessoal, nós temos que partir ali para o indeferimento da petição inicial. Então, vamos imaginar no caso do indeferimento da petição inicial. O juiz indeferiu a petição inicial porque você não emendou no prazo legal, né? Ou porque mesmo emendando, você não atingiu as exigências que eram feitas a título de emenda da inicial. Bom, nesse caso, o juiz poderá sim indeferir a petição inicial. Dessa decisão de indeferimento da petição inicial, pessoal, caberá o recurso de apelação. Então, é muito importante que a gente tenha concepção de que, da decisão que indefere a petição inicial, o recurso cabível é o recurso de apelação, tá? O artigo 331 do CPC, né, estabelece cabendo ao juiz a retratação em 5 dias. Então, você vai interpor o recurso de apelação e o juiz, então, né, vocês já tiveram aula sobre recurso, vocês têm no curso professor aula sobre recursos, né? E vocês poderão, então, identificar lá o recurso de apelação, estudar o recurso de apelação, que não é o tema da nossa aula, mas nós temos que saber que no procedimento comum, no caso de indeferimento da petição inicial, então será cabível o recurso de apelação. E, diante da interposição do recurso de apelação, o juiz poderá então retratar-se. Desculpe, pessoal. O juiz poderá então retratar-se em um prazo de 5 dias, porque é cabível o juízo de retratação. No caso de não haver do juiz não lançar mão do juízo de retratação e no caso de mantença da decisão, né, sendo mantida a decisão, então o recurso de apelação será remetido ao Tribunal de Justiça. Bom, quando nós tratamos do indeferimento, vejam, eu estou tratando aqui ainda daquele guarda-chuva do procedimento comum. Eu costumo dizer o seguinte: se você não entender, quando a gente fala de procedimento comum, o primeiro momento do procedimento comum, né, que é quando a petição inicial ela chega nas mãos do magistrado para que ele se manifeste, e se você não entender os caminhos que a petição inicial pode percorrer a partir desse momento, você não consegue entender o procedimento comum. Então, por isso, eu sou muito insistente em falar. Você tem que imaginar o seguinte: o juiz está lá, recebeu a petição inicial, o que ele tem que fazer? Juízo de admissibilidade. No que consiste o juízo de admissibilidade? Na análise dos requisitos e das condições da ação. Feito isso, atendidos os requisitos, atendidas as condições da ação, despacho inicial. Ótimo, é isso que nós advogados queremos, porque isso implica em dizer que a nossa petição atendeu o que seria necessário. Porém, se não foi atingido o objetivo, o que o juiz determinará? Que, em regra, que a petição inicial seja emendada. Ao determinar a emenda da petição inicial, ele deverá apontar com precisão o que deverá ser emendado. Ora, uma vez emendado, no prazo de 15 dias, como estabelece o artigo 321, uma vez emendada a petição inicial, então, o processo seguirá o seu trâmite por meio do procedimento comum. Ora, mas nós temos outra situação, que é a possibilidade da improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido, que nada mais é do que uma tutela negativa de evidência. E por que tutela negativa de evidência? Porque está evidenciado para o magistrado a partir daquele momento, fica evidente para ele que esse pleito não tem sentido em prosseguir.
Por quê? Porque, por uma questão hierárquica, nós temos já cortes supremas que já decidiram sobre essa matéria. Ora, então, você está pleiteando algo que contraria um entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal, um entendimento predominante sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Ora, ou um entendimento definido em IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Não há sentido em prosseguir. Seria, na realidade, sobrecarregar a máquina do Poder Judiciário de modo absolutamente desnecessário e sem sentido. Ora, diante disso, então, diante da evidência negativa, não é uma tutela da evidência positiva, é exatamente o oposto, o juiz, então, determinará, de acordo com o artigo 332, o que é improcedência liminar do pedido, porque não há sentido que esse pleito prossiga, que essa ação continue a tramitar. Quando o juiz julgar improcedente liminarmente, ele estará analisando o mérito, não é? Estamos diante de análise de mérito, que é um fenômeno, como eu já disse, improcedência liminar é um fenômeno contrário à tutela da evidência que está prevista lá no artigo 311 e que tem um rol taxativo. Então é muito importante que isso fique bastante claro para a gente. Bom, aplica-se exclusivamente a essas situações, como eu já disse, aquelas que estão previstas no artigo 332 do CPC e nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, pessoal, nos casos de controvérsia ligados apenas à questão de direito. Então, isso na verdade versa sobre tudo o que eu disse, porque aquelas situações onde fica claro que não há motivo para que a demanda persista, tendo em vista já haver um posicionamento do Poder Judiciário, não vamos esquecer que hoje o processo civil brasileiro, ele trilha o caminho, da uniformização dos entendimentos, da uniformização das decisões. Ok, pessoal? É muito importante que alguém que estuda processo tenha essa concepção, que é a concepção do Código de Processo Civil e que fica bastante configurada na legislação processual brasileira. Bom, nesse caso, a gente tem que identificar o seguinte: se ocorreu a improcedência liminar, então realmente houve análise de mérito, a matéria já foi julgada, coisa julgada material, É possível, óbvio, recorrer, e o recurso nesse caso seria o recurso de apelação, mas é muito importante que a gente entenda que, tendo sido emendada a petição inicial e atingido o objetivo com a emenda, ou já tendo se atingido o objetivo com a petição inicial quando recebida e submetida ao crivo do juízo de admissibilidade, obviamente que então, a partir daí, o caminho será a audiência obrigatória de conciliação ou mediação. Bom, gente, como eu já disse, essa audiência de conciliação ou mediação, trazida pela Lei 13.140 de 2015, ela está prevista no nosso artigo 334, é uma audiência obrigatória, na realidade, mas ela vai depender exclusivamente também da manifestação das partes, Por quê? Porque a petição inicial, em ordem, não sendo, como eu já disse, o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência e mandará citar e intimar o réu, o que eu já disse a vocês. Havendo a possibilidade de realização em mais de uma sessão e por meio eletrônico. A audiência de conciliação ela poderá ocorrer em mais de uma sessão ou, claro, por meio eletrônico. Somente não será realizada se houver, como eu já disse, manifestação expressa de desinteresse de todas as partes envolvidas. Então não adianta o réu, na petição inicial, se manifestar pela não realização, Tem que haver a manifestação expressa tanto do autor como do réu. Apenas neste caso, a audiência de conciliação ou mediação não acontecerá. É importante que a gente entenda que a ausência à audiência de conciliação, pessoal, pelas partes devidamente intimadas, ela vai implicar em ato atentatório à dignidade da justiça.
E o ato atentatório à dignidade da justiça, ele pode implicar em multa de até 2% da vantagem econômica pretendida, né, em relação ao valor da causa. Então, uma vez intimadas, as partes devem comparecer à audiência de conciliação ou mediação, que tende a buscar aí a realização de uma composição entre as partes. Bom, mas e se for o desejo do réu, na realidade, que essa audiência não aconteça? De nada valerá o desejo do réu para que a audiência de conciliação ou mediação não aconteça se o autor já manifestou o seu interesse. Se o autor na petição inicial já manifestou o interesse, a audiência em regra irá acontecer. Cris, mas e se o autor na petição inicial manifestou o seu desinteresse? O réu terá que se manifestar antes da audiência pela realização ou pela não realização. Porque se o réu, vamos lá, vamos entender isso. O autor não quer audiência, ele vai apresentar isso na petição inicial. O desejo pela não realização da audiência. Se o réu não se manifestar de forma expressa, a audiência vai acontecer, mesmo o autor tendo expressado que não queria que ela acontecesse. Agora, se o autor disser que quer, ela vai acontecer, independentemente da vontade do réu. E ela só não acontecerá diante do desejo do autor de que ela aconteça se o réu se manifestar expressamente, antes da audiência. Ok, pessoal? Bom, o ato atentatório à dignidade da justiça chama a atenção de vocês porque ele é muito importante, porque a ausência na audiência de conciliação ou mediação, ela pode ser considerada o ato atentatório e isso implicaria nessa multa de 2% sobre a vantagem econômica pretendida em relação à causa, não é? E claro, a possibilidade de uma eventual composição. Então vamos imaginar que a audiência de conciliação ou mediação se realize. E já deixando claro, a gente fala muito da audiência de conciliação ou mediação, mas a conciliação ela é muito comum, é mais comum em regra, quando existe a possibilidade de diálogo entre as partes, né? Então busca-se realizar uma composição. A audiência de mediação, ela está muito voltada, claro que se vocês se aprofundarem são inúmeras as possibilidades, mas ela está muito voltada à reconstrução do diálogo entre as partes. Então, muitas vezes é muito usada no âmbito do direito de família também, porque quando você não tem aquele prévio diálogo, a possibilidade de diálogo entre as partes, é preciso que você, por meio da mediação, reconstrua esse diálogo para que se busque um consenso. Então, essas audiências são importantíssimas hoje no processo civil brasileiro, indispensáveis, porque a gente cada vez mais deve buscar aí o consenso, pessoal. Bom, e quando a gente fala de eventual composição, eu quero dizer que no caso de haver o consenso entre as partes, no caso dessa composição resultar exitosa, dela ser positiva, né, o que é ótimo para as partes em regra, porque alguém sempre tem que flexibilizar um pouco, alguém sempre perde um pouco, e se ganha também, se ganha em tempo, se ganha em qualidade de vida, mas no caso de uma composição, pessoal, uma vez realizada essa composição nos autos, nós estamos diante de um título executivo judicial. Por isso coloquei ali, né? Título executivo judicial, porque o que for pactuado a título de composição deve ser cumprido. Se não for cumprido, você tem um título executivo em mãos. Bom, aqui nós temos o termo inicial do prazo de contestação, que está presente no artigo 335 do Código de Processo Civil, né? Então, vamos imaginar que não se alcance nessa audiência de conciliação ou mediação, que não haja composição, que não se consiga chegar a um consenso, que boa parte das vezes, infelizmente, realmente acontece. Não havendo a possibilidade da composição, então o réu poderá oferecer contestação por meio de petição em um prazo de 15 dias, né? Então, a partir da audiência de conciliação ou mediação, não havendo a composição, porque se houver, então, nós estamos diante de um título executivo judicial, se a composição não acontecer, na realidade, nós teremos, então, a partir daí, o réu, por meio de seu advogado, terá um prazo de 15 dias para apresentar contestação, 15 dias úteis, né? Bom, quando nós tratamos aqui da defesa e do princípio do contraditório, que estão previstos no artigo 336 do Código de Processo Civil, é importante que a gente entenda, pessoal,
que na contestação o réu deve abordar toda a matéria de defesa. Toda a matéria de defesa tem que ser trabalhada, desenvolvida na peça contestatória, né? Todos os fatos por meio dos quais ele impugna o direito do autor, especificação de provas, tudo isso tem que ser trabalhado na peça contestatória. Por quê? Porque é o momento processual, né? É o momento processual para que isso aconteça. E o Código de Processo Civil brasileiro, ele trabalha com o princípio do ônus da impugnação específica, não é? E o princípio do ônus da impugnação específica, ele está estabelecido no artigo 341 do CPC, o ônus da impugnação específica. E o que vem a ser o ônus da impugnação específica? Gente, atenção, né? Veja, tudo que você tem que atacar naquele momento na peça contestatória. E eu coloquei uma atenção ali, porque o ônus da impugnação específica, ele não se aplica, que é aí que os concursos de provas gostam de pegar vocês, né? O ônus da impugnação específica, ele não se aplica a quem? Ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, normalmente o que se cobra são as exceções, né? Então a gente tem que ter em mente que o princípio do ônus da impugnação específica, ele consiste em se impugnar tudo que for trazido na petição inicial, deve ser impugnado especificamente, né? Deve ser impugnado, sob pena de que não for impugnado, presumir-se verdadeiro, não é? E se perder o momento processual para isso. Mas nós temos aí uma exceção, que no caso do defensor público, do advogado dativo e do curador especial, não se aplica o ônus da impugnação específica, que, repito, está lá no artigo 341 do CPC. Bom, também o princípio da concentração da defesa, né? A contestação, ela concentra a defesa do réu. E no princípio da concentração da defesa, que é o princípio adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, né? É importante que a gente entenda que muitas matérias que eram arguidas em separado, gente, né? Muitas matérias que eram arguidas em separado, agora ficaram concentradas na contestação, o que pessoalmente eu acho ótimo, né? É muito mais interessante a título de celeridade, a título de aproveitamento processual. Então, o princípio da concentração da defesa, ele permite, por exemplo, que a impugnação ao valor da causa, que antes nós tínhamos que fazer por um meio separado, por meio de exceção, a impugnação à gratuidade da justiça, né? Agora são concentradas na própria contestação como preliminares. Então, hoje eu vou questionar incompetência absoluta, incompetência relativa, impugnação à gratuidade, tudo vai ser concentrado nas preliminares de contestação. Então, hoje, a gente tem na peça contestatória tudo concentrado. Por isso, princípio da concentração da defesa. Porque é esse sistema, que eu acho excelente, que foi adotado pelo CPC de 2015, onde, de fato, nós podemos lançar mão de todas essas perspectivas no bojo das preliminares de contestação. Toda contestação, ela sempre tem que ser muito bem feita, muito bem redigida, e para isso a petição inicial tem que ser muito bem estudada, porque muito bem estudada a petição inicial, você consegue identificar possíveis preliminares que você pode arguir na peça contestatória com base no princípio da concentração. E aqui eu trago as preliminares, né, que nós podemos arguir aí com base no princípio da concentração da defesa. Então nós temos lá: antes de iniciar a análise do mérito, porém, pode o réu alegar, conforme o artigo 337 do CPC, essas possibilidades a título de preliminares. Então, olhem lá: inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, indevida concessão de gratuidade da justiça e outras, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual,
falta de caução ou de prestação que a lei exija como preliminar e impugnação ao valor da causa. Gente, olhem o leque de possibilidades que nós podemos hoje, com base no princípio da concentração, que repito, princípio adotado pelo CPC de 2015, nós podemos trazer aí nas preliminares de contestação. Eu não poderia deixar de colocar, e aí a atenção lá, quando a gente tem a nossa estrelinha azul, sempre ficar muito atento, né? De acordo com o artigo 146 do CPC de 2015, porque sempre fica, Cris, mas isso a gente percebe muito em sala de aula. Cris, mas espera aí, impedimento e suspeição, não dá para arguir em preliminares? Não, pessoal. Impedimento ou suspeição devem ser arguidos em petição específica, dirigida ao juízo do processo no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Tem aí, essa dica é preciosa, tá? Os alunos erram muito isso, caem muito em cilada em provas e concursos. Por quê? Porque se desenvolve o raciocínio. Não, agora o leque de possibilidades existentes nas preliminares é muito grande. Ah, então eu acho que dá para arguir nas preliminares suspeição e impedimento. Não, 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 pessoal. O artigo 146 deixa claro que eu não posso arguir impedimento ou suspeição em preliminares. Tá dada a dica, eu considero essa uma dica preciosa, tá? Vou arguir em petição específica ao juízo em um prazo de 15 dias. A contar de quando, Cris? Qual é o início da contagem para arguição de impedimento ou suspeição? O início da contagem vai se dar a partir do momento que eu tenho conhecimento do fato. Eu descobri agora que o juiz trabalhou no escritório desse advogado durante muitos anos, existe uma relação de amizade, por exemplo. Então, eu tenho, a partir do conhecimento desse fato, eu tenho possibilidade de arguir impedimento ou suspeição, claro, de acordo com o caso, em um prazo de 15 dias. Bom, e aqui, pessoal, nós temos as modalidades de respostas, né? As modalidades de respostas e espécies de defesa, que são possíveis, né? De acordo com o nosso Código de Processo Civil, né? Porque nós sabemos que, de acordo com o CPC de 2015, a resposta, ela pode assumir duas formas. A primeira, claro, muito usada e clássica, é a contestação, obviamente, né? A contestação, ela objetiva o quê? Fazer com que o réu se defenda, claro, em relação à matéria de fato e de direito em julgamento, óbvio. É na peça contestatória que o réu vai trabalhar o ônus da impugnação específica, né? Vai impugnar todas as argumentações trazidas pelo autor na petição inicial, vai concentrar a sua defesa. E na contestação, a defesa do réu, como eu já disse, ela pode se voltar contra o mérito, mas, né, ela também pode se voltar contra o mérito ou contra o processo. Nossa, que confuso isso, Cris. Não é confuso coisa nenhuma, super simples, né? Veja, pessoal, a defesa do réu, ela pode se voltar contra o mérito, né, ou contra o processo. O CPC de 2015, ele reuniu todas as defesas de mérito na contestação. Todas as defesas de mérito e as processuais também na contestação, como a gente já disse, com base no princípio da concentração, né? Quando eu disse, olha pessoal, todas essas questões podem ser arguidas nas preliminares, então estamos ali falando das defesas processuais. Então o CPC, com base nesse princípio da concentração, permitiu que na contestação a gente venha trabalhar todas as questões, todas as defesas processuais. As processuais devem ser alegadas como preliminares na peça, né? Na mesma peça. Então, o que é defesa processual? Ilegitimidade, né? Nulidade de citação, incompetência, eu vou alegar nas preliminares, são defesas processuais. E no tocante ao mérito, claro, eu vou alegar no corpo da contestação. Óbvio que as preliminares também no corpo da contestação, mas em relação ao mérito é a matéria que está sendo trazida ali, né, pessoal, que foi arguida. A defesa contra o processo, pessoal, ela subdivide-se em defesa processual direta e defesa processual indireta. Então, o nome já está dizendo, né, pessoal, defesa
processual, é uma questão de cunho processual, de cunho técnico processual. Então, a defesa processual ela pode ser direta e indireta. A defesa processual direta, ela é chamada também de objeção ou defesa processual peremptória. Então, são muitas informações, então é importante que vocês entendam de fato, porque se vocês entenderem de fato, vocês não têm dificuldade com a nomenclatura. Então, quando a gente fala da defesa processual direta, isso depende muito de doutrinadores, tá, pessoal? Alguns doutrinadores chamam de defesa processual direta, outros objeção, outros defesa processual peremptória. Então, varia muito de doutrinador para doutrinador. Então, essa refere-se à inexistência de pressupostos processuais ou condições da ação. Sua finalidade é extinguir o processo. Exemplo, a incompetência absoluta. Então, quando você tem uma questão de pressupostos processuais ou de condições da ação, né, uma ausência ou uma falha, claro, e você está arguindo isso nas suas preliminares, então você identificou na petição inicial que o juiz é incompetente, você vai arguir nas preliminares com o objetivo de que haja extinção do processo, obviamente. E aí se trata de uma modalidade de defesa processual direta. Quando a gente fala da defesa processual indireta, veja, ela se volta, também chamada de exceção ou defesa processual dilatória, né? Ela se volta mais à questão de impedimento, suspeição ou incompetência relativa. Então não tem como errar, pessoal, não é? Por quê? Porque quando for defesa processual direta, não é? Ela está ligada à ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. Aí eu estou falando de defesa processual direta. Quando se tratar de defesa processual indireta, chamada também por alguns doutrinadores de exceção ou defesa processual dilatória, aí nós estamos diante de quê? Incompetência relativa do juiz, impedimento ou suspeição. Por quê? Porque tanto a incompetência relativa como o impedimento ou a suspeição não extinguem o processo, apenas causam a modificação do juiz ou do juízo. Então vamos imaginar, se o juiz se declara suspeito, o que vai acontecer? Vai extinguir o processo? Ah não, eu sou suspeito, então vou extinguir. Não, esse processo vai ser remetido para outro juiz. Então a incompetência relativa, se aquele juiz reconhece, ele é incompetente relativamente, tem essa arguição e ela é acolhida, o que vai acontecer? Esse processo vai ser julgado por outro juiz, não é? Então, a incompetência relativa, a suspeição e o impedimento, eles não desencadeiam a extinção do processo. Que são mecanismos de defesa processual indireta, diferentemente da defesa processual direta, porque a defesa processual direta, diante da ausência dos pressupostos processuais ou diante da ausência das condições da ação, ela vai desencadear a extinção. Não tem como errar. Defesa processual indireta, incompetência relativa, impedimento, suspeição. Não extingue o processo. Simplesmente, o que acontece? Modifica-se o juiz ou o juízo. Agora, quando nós falamos de defesa processual direta, são situações que são causadas em virtude da ausência dos pressupostos processuais ou das condições da ação. E aí a finalidade é a extinção do processo. Ok, pessoal?